Um outro assunto, o presidente Lula participou de evento do Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul e mandou um recado para Donald Trump. Quem vai trazer essa informação é a nossa repórter Júlia Firmino, chegando agora no programa Os Pingos nos Is. Júlia, boa noite, bem-vinda. Oi, Koba, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. É isso, hoje o presidente aqui do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse então que o presidente norte-americano Donald Trump gosta de governar pelas redes sociais e que tudo o que Trump diz nas próprias redes repercute de forma global. Nós, inclusive, temos um trecho dessa fala de Lula. Vamos acompanhar? Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico! Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Essas falas de Lula foram feitas, então, no estado do Rio Grande do Sul, ainda hoje, quando houve a entrega de mais de 1.200 unidades, residências, moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, como você bem disse, Koba. E aí a gente lembra, em relação ao contexto em que essas falas foram feitas. O Brasil recebeu ainda recentemente um convite para participar de um acordo com os Estados Unidos, Esse convite veio ainda na sexta-feira passada, feito por Trump, e aí, esse convite era para participar de um conselho voltado à reconstrução e à segurança, da faixa de Gaza. E só para fechar, a equipe de Lula ainda analisa esse pedido, quer entender quem vai fazer parte desse grupo, quais serão os custos também e os compromissos financeiros por parte do Brasil na hora ou se ele fizer parte, então, desse grupo em que foi convidado ainda por Donald Trump. Volto com você, Koba. Muito obrigado, Júlia Firmino. E agora, quando são 18 horas e 57 minutos, para você que nos acompanha pela rede, fica agora com a sua programação local. Por aqui, seguimos na TV Jovem Pan News, nas demais plataformas. Eu quero já chamar o Roberto Mota para avaliar essa fala do presidente Lula, falando que o Trump quer governar o mundo e pelas redes sociais. Mota. Na verdade, Cuba, há um mal-entendido aqui. Trump governa o mundo, mas não é com redes sociais, é com o maior aparato militar do planeta. Veja bem, são 5.000 ogivas nucleares, são tropas especiais que levaram o Maduro para passar uma temporada em Nova York. Agora, eu não entendi muito bem. O governo federal recebe um convite elogioso para participar de um conselho internacional e ataca quem convidou? Deve haver alguma lógica nisso, mas, no momento, está me escapando. E o Palumbo está nitidamente ali com a vestimenta de campanha, o presidente, o Palumbo. Mesmo falando sobre o presidente americano, ele traz ali para os seus interesses eleitorais desse ano também, Há momento de falar e há momento de calar, Há momento de você engolir o sapo e há momento de você jogar esse sapo para fora. Para que falar isso no momento que está se apaziguando? Não vejo necessidade nenhuma. Como outras falas, vão acabar com uma guerra tomando uma cervejinha num boteco. Para que falar isso? Eu não vejo lógica nenhuma. Como também nunca vi, nunca vou enxergar lógica no assalto. Eu não sei por que fazer esse tipo, porque está jogando para a galera. Mas será que realmente faz aquilo que fala? Acho que não, porque senão não ia numa praia reservada só para ele. Ô Diego, em um minuto, acabou o clima entre Lula e Trump? Como não acabou o clima, mas o Lula quer que o clima acabe. É sempre muito bom a gente lembrar do passado recentíssimo. Lula conseguiu frear a sua queda de popularidade justamente com um atrito com o Donald Trump. Até mudou o slogan do governo, Brasil, ao lado do povo brasileiro, invocou a questão da soberania. Então, essa briga com o Donald Trump, muito embora ruim para o Brasil, foi muito boa do ponto de vista eleitoral ao presidente Lula. Ano eleitoral aqui no Brasil, projeto de reeleição do petista, ele quer reviver essa bandeira que fez tão bem ao seu projeto. Nada mais do que isso. A lógica é essa, não vai ao interesse do povo brasileiro, vai ao interesse eleitoral do próprio presidente da República.
E aí a gente vai acompanhando como é que o presidente se porta, né, nessa situação agora com o Donald Trump, porque, como o Diego traz, favorece a ele, é ruim para o Brasil quando tem o atrito, a gente lembra da taxação, enfim, aqui que castigou por algum período e ainda alguma parcela que ficou ali remanescente ainda sofre, né, os efeitos da taxação anunciada por Donald Trump e que, apesar do benefício eleitoral, segundo o representante da Paraná Pesquisas, né, o Murilo Hidalgo, o presidente Lula subiu de 6 a 8 pontos com aquela situação envolvendo o conflito com os Estados Unidos e prejudicando o Brasil. Então ele tem aí nas mãos esse mecanismo de alguma maneira frear impopularidade, conseguir algum benefício eleitoral, justamente em um ano de eleições em que o presidente se coloca como pré-candidato à sua reeleição, que seria a 4ª gestão do presidente Lula. Lembrando que ele já disputou outras vezes, ganhou 3, perdeu 3 e agora com todo esse discurso, mais uma vez, eleitoreiro. Agora, 19h01, nós estamos de volta na nossa rede de rádios. Para você que estava no intervalo, sigo aqui, Nelson Kobayashi, com o Diego Tavares, o Roberto Mota e o delegado Palumbo, discutindo, repercutindo o discurso do presidente Lula atacando o Donald Trump em um evento realizado no Rio Grande do Sul. Chama muito a atenção, Mota, o tema do evento e o discurso do presidente, né? Ele está entregando lá benefícios no evento que foi convidado ali, é organizado pelo Poder Executivo, do Minha Casa Minha Vida, mas está falando de Donald Trump. Parece que tem uma desconexão, né? O mais curioso, Koba, é que o outro lado não sustenta essa narrativa. Donald Trump só tem flores para o atual governo federal brasileiro. Ele não está absolutamente em modo de conflito. E olha que Donald Trump é o cara do conflito. Hoje mesmo, dia 20 de janeiro, eu estava assistindo agora há pouco uma coletiva de imprensa que Donald Trump deu na Casa Branca e um repórter fez uma pergunta sobre o Brasil. Como é que é essa história? O senhor confirma mesmo que convidou o Brasil para participar do Conselho? Ele disse, convidei. Eu gosto muito dele. Disse isso. Eu gosto muito dele. Ou seja, Donald Trump está cheio de amor pelo atual governo federal brasileiro, o que, francamente, é uma coisa que deixa muita gente espantado, desconcertado. É uma mudança de rota que começou naquele episódio da quebra do teleprompter na ONU, onde muita gente achou que para ganhar tempo, enquanto o teleprompter não estava sendo consertado, o Donald Trump começou a falar e disse que tinha encontrado com o governo brasileiro nos corredores e que tinha sido um encontro muito bom, tinha rolado uma química que depois virou uma indústria petroquímica. O fato é que, se você procurar nas últimas semanas, ou talvez até meses, alguma declaração hostil de Donald Trump em relação ao atual governo brasileiro, você não vai encontrar. Então, é uma situação, no mínimo, muito peculiar. Agora, Palumbo, eu fico imaginando a situação das pessoas, do público, ali nesse evento. A gente está falando de um evento acontecido lá no Rio Grande do Sul, com um programa ali de moradia. A gente se lembra que o estado do Rio Grande do Sul foi devastado, cidades inteiras que foram ali impactadas pela tragédia climática, né? Pelas enchentes, enfim, além de todo o prejuízo ali que a indústria, os agricultores locais, pessoas que morreram, muitas outras desabrigadas, sem moradia, né? E aí vão num evento que fala de moradia para ficar ouvindo o presidente citar Trump, rede social. Assim, como é que fica o cidadão, o usuário, o cliente desse serviço aí, o pagador de imposto, o Palumbo, que está esperando ali boas notícias para ele reconstruir a vida, ter que ficar ouvindo o presidente falar do presidente americano? Não entende absolutamente nada, né? Totalmente desnecessário, fora do contexto. Não tinha por que falar do Trump, não tinha por que ficar cutucando, não tinha por que ficar mexendo com uma pessoa que, como o Mota falou, não está procurando guerra, está em paz com o governo brasileiro. Para quê? Para jogar para a galera? Para fazer corte e jogar na rede social, os seus apoiadores, as pessoas que compactuam com as ideias do presidente Lula? Não tem finalidade, né, de ganho político, né, ainda mais no momento onde foi apaziguada uma celeuma entre Brasil e Estados Unidos,
já estão se conversando, já está tudo em paz, aí você vai lá e faz dá uma cutucada nessa, gratuita, de uma pessoa que está quieta, está absolutamente calado, que, como o Mota falou, não fez nenhum tipo de crítica ao governo brasileiro. Aí você está num evento que não tem nada a ver e vai lá e dá uma cutucada. Seria como se você estivesse assistindo uma partida de futebol e fosse falar de basquete. Não consigo entender, e eu acho que nem o povo que estava lá querendo receber sua casa entendeu absolutamente nada. Fala, Diego. Eu entendo, de certa forma, a postura do Donald Trump em não fazer críticas ao presidente Lula. O Trump não é, como dizem por aí, um grande líder da direita mundial que pretende levantar outros líderes de direita ao redor do mundo. A situação da Venezuela está aí para provar exatamente o que eu estou dizendo. Retirou Maduro do poder e deixou o regime chavista a seu mando, controlando a Venezuela. Então, o que Donald Trump quer é bons acordos comerciais para os Estados Unidos, e é exatamente isso que ele está de olho quando ele faz esses afagos e elogios públicos ao presidente Lula. Nós sabemos muito bem que, em todo esse contexto da retirada das tarifas, muito se falou sobre os acordos que o Brasil estaria fazendo com os Estados Unidos sobre terras raras, que é o grande interesse de Donald Trump em todos os lugares do mundo, inclusive agora com a questão da Groenlândia, onde também estima-se que existam terras raras debaixo do gelo, que até 2050, 2070 não estará mais cobrindo a maior ilha do mundo. Aqui no Brasil, nós temos isso em abundância também. O Brasil, depois da China, é o maior depósito de terras raras do mundo. Trump deve estar fazendo excelentes negócios com o presidente Lula para não só deixar de criticá-lo, mas também para aceitar que Lula o critique reiteradamente nessa conduta que, como nós já dissemos aqui, é evidentemente eleitoreira, pensando naquilo que a opinião popular mostrou após o tarifaço. Então, acredito que a conduta de Donald Trump seja a partir dessa premissa. Não importa o que o Lula está falando, não importa o que o Lula defenda, não importa para Trump nem as condições do Brasil. Importa é que o presidente Lula pode proporcionar a ele bons acordos a respeito do maior ativo que nós temos hoje no país, que são as nossas terras raras. Chamou atenção também nesse evento, Mota, o presidente ironizando as políticas habitacionais da gestão anterior. A gente já estava falando que ele está utilizando desse evento para aproveitar o ano eleitoral, pensar em eleições, enfim, e ele não deixou de cutucar a gestão anterior falando o seguinte, abre aspas, eles imaginaram fazer tudo verde e amarelo, e a única coisa amarela é a cara deles de vergonha por não ter sabido governar este país. Foi o que disse o presidente Lula. E falou mais ainda, criticando a gestão anterior, falando a respeito de obras inacabadas, de que, olha só, vou abrir aspas de novo. Nós encontramos 187 mil obras paralisadas, quase 3 mil creches, várias escolas municipais e parece que 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida que tinham começado no governo Dilma e que estavam simplesmente paralisadas. Foram as palavras do presidente Lula. Quantas obras paralisadas, Koba? 187 mil. Ou 243 mil, ou 5 milhões, ou 19.832. Quem vai saber a diferença, né, Koba? A gente inventa, a gente diz qualquer coisa e se colar, colou, lógico que vai colar. Ninguém tem como conferir esses números. Eu me lembro de uma frase do Milor Fernandes, Koba, que eu acho que é uma das melhores métricas. Para quem estiver em dúvida, como é que eu avalio esse governo, como é que eu comparo esse com aquele? E o Milor Fernandes disse uma vez, um rei que nomeia ministros mais inteligentes do que ele é mais inteligente do que eles. E eu só lembro, nesse momento, que o governo Bolsonaro teve o ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse é o fim do comentário.